Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem incrível, mas para um lugar bem pequeno. O interior do corpo de um animal. Vamos descobrir o que acontece lá dentro no nível celular quando uma doença ou uma lesão aparece. Pensa assim, quando o animal fica doente, cada célula dele tem uma história para contar. E o nosso papel é exatamente esse. A gente vai colocar o nosso jaleco de detetive, pegar o microscópio e decifrar essas histórias. Tudo bem? Vamos começar. Imagina só, uma única célula, vivendo a vida dela, super saudável, sabe? A base de tudo. E de repente, ela é atacada. E esse ataque pode vir de vários lugares. Pode ser uma toxina, um vírus ou até uma falta repentina de oxigênio. Não importa o que seja, o resultado é o mesmo. A célula fica sob uma pressão gigantesca. E aí, ela se vê numa encruzilhada com uma decisão de vida ou morte. Ou ela se adapta, ou ela morre. Então, o que a célula faz primeiro? Ela não desiste de cara, né? Vamos ver agora a primeira linha de defesa dela, que é uma tentativa quase desesperada de sobreviver. A gente chama isso de degeneração. Degeneração é basicamente uma mudança reversível. Acontece quando a lesão é mais leve. A célula tenta se virar, se adaptar, sem morrer. A analogia da fábrica é perfeita. Imagina uma fábrica que de repente fica com pouca energia. Ela não para de funcionar, mas a produção cai, as luzes piscam, a função está prejudicada, mas a estrutura está lá. Se a energia voltar, tudo volta ao normal. É a mesma coisa com a célula. E uma das primeiras coisas que a gente vê acontecer é que a célula começa a inchar, ela fica cheia de água. Esse processo tem um nome, degeneração hidrópica. E isso nada mais é do que um sinal claro de que os sistemas de energia da célula estão começando a falhar. Olha só que interessante o mecanismo por trás disso. É um efeito dominó. Primeiro, falta oxigênio, a gente chama isso de hipóxia. Sem oxigênio, a principal bomba de energia da célula, a bomba de sódio-potássio, para de funcionar. E aí? O sódio, que deveria ficar do lado de fora, começa a entrar sem parar na célula. E como a gente sabe, onde o sódio vai, a água vai atrás. O resultado? A célula incha, parecendo um balãozinho de água. Mas inchar não é a única estratégia. Dependendo do tipo de estresse, principalmente se ele afeta o metabolismo, a célula pode tentar outra coisa. Ela começa a acumular gotículas de gordura. Isso é a degeneração gordurosa ou esteatose. É mais um sinal de alerta, sabe? A célula está gritando que não consegue mais trabalhar direito. E onde a gente vê isso mais claramente? Principalmente no fígado. Macroscopicamente, ou seja, a olho nu, o órgão fica maior, amarelado, mais frágil. Quando se toca, a sensação é gordurosa, untuosa. E as causas podem ser várias: toxinas, problemas metabólicos. Para um patologista ver um fígado assim, é uma pista enorme de que as células ali dentro estão sofrendo. Até aqui, a gente viu a célula lutando, se adaptando. A degeneração é reversível. Mas e se o ataque for forte demais? E se ele não parar? Aí a gente chega num ponto crítico. É o ponto sem retorno. A grande diferença é essa aqui. Na degeneração, a célula ainda está viva, se adaptando, a função está prejudicada, mas ela pode se recuperar. É um pedido de socorro. Já na necrose, na necrose a mudança é irreversível. A célula morreu, a função foi perdida para sempre. A degeneração é um alerta. A necrose é o fim da linha para aquela célula. Agora que a célula morreu, o que acontece? A gente entra no campo da necrose. E o mais fascinante é que a morte celular não é toda igual. Dependendo de como a célula morre, ela deixa para trás uma cena do crime diferente. E para o investigador, para o patologista, identificar o tipo de cena do crime é fundamental para descobrir o que causou a morte, ou seja, para fazer o diagnóstico. Vamos começar com a primeira cena do crime, a necrose caseosa. O nome já dá uma pista, né? Caseoso vem de caseína, a proteína do queijo. É exatamente essa a aparência. A arquitetura do tecido simplesmente desaparece, é destruída, e no lugar fica uma massa seca, quebradiça, que lembra muito um queijo. E as evidências batem. A olho nu, o que a gente vê? Uma massa branca, esfarelada, seca, parecendo um queijo cottage. E quando a gente leva isso para o microscópio, não se vê mais célula nenhuma. O que se vê é um amontoado de restos celulares, um verdadeiro entulho celular. A visão macroscópica e a microscópica contam a mesma história. Então,
qual é o principal suspeito quando encontramos essa cena do crime? Quase sempre infecções crônicas. O exemplo mais clássico de todos é a tuberculose. Por exemplo, num arquivo de caso, encontrar essas lesões com cara de queijo no pulmão de uma vaca é um indicativo fortíssimo de tuberculose. E esse diagnóstico é super importante não só para o animal, mas para a saúde de todo o rebanho. Agora, vamos para outra cena do crime, bem diferente. A necrose de liquefação. Aqui, como o nome diz, o tecido morto vira uma massa líquida, viscosa. Por que isso acontece? Geralmente em tecidos que não tenham muita estrutura de suporte, que são mais moles, como o cérebro. Ou então em lugares onde acontece uma batalha campal do sistema imune, com um monte de células de defesa que acabam liquefazendo tudo ao redor. As evidências aqui são bem características. Macroscopicamente, o tecido fica mole, semilíquido e muitas vezes tem pus, que nada mais é do que um monte de células de defesa mortas. No microscópio, então, aí já não tem mais nada para ver. Os contornos das células somem por completo. Vira literalmente uma sopa de células mortas. E onde a gente costuma encontrar esse tipo de necrose? Os locais clássicos são sistema nervoso central, ou seja, o cérebro, e também em abscessos causados por bactérias. Então, voltando ao nosso trabalho de detetive, se a gente encontra num cérebro de cavalo uma área em que a substância branca virou líquido, isso aponta para um diagnóstico bem específico. Próxima parada, necrose gordurosa. Essa é a morte do tecido de gordura, o tecido adiposo. E ela é causada, na maioria das vezes, pelo vazamento de enzimas digestivas muito potentes. O que acontece aqui é uma reação química super interessante chamada saponificação. É basicamente o que acontece na fabricação de sabão. As enzimas quebram a gordura, que se combina com cálcio e vira sabão. A evidência macroscópica é inconfundível. No meio do tecido gorduroso aparecem os pontos firmes, brancos, com aspecto de giz ou de sabão. Parece que pingaram cera de vela ali. E no microscópio, a gente vê as sombras das células de gordura que morreram com esses depósitos de cálcio ao redor. O local principal onde isso acontece é na gordura que fica ao redor do pâncreas. E o exemplo clássico é a pancreatite. Quando o pâncreas inflama, ele pode vazar essas enzimas digestivas. Por isso, se um patologista encontra essas lesões que parecem sabão num cão, a primeira suspeita é pancreatite. E isso é super importante porque é uma condição grave que precisa de tratamento rápido. Ok, a gente já viu as células lutando, morrendo e deixando diferentes cenas do crime. Agora vamos dar um passo para trás e juntar todas as peças. Como é que essas pistas que a gente vê no microscópio ajudam a resolver os grandes mistérios? Vamos revisar os nossos casos. A gente viu uma massa com aspecto de queijo no pulmão de uma vaca. Veredito, necrose caseosa, que nos leva à tuberculose. Vimos pontos que parecem sabão no pâncreas de um cão. Veredito, necrose gordurosa, indicando pancreatite. E o tecido liquefeito no cérebro de um cavalo, necrose de liquefação, que aponta para a leucoencefalomalácia. Percebe? Ao entender essa linguagem das células, os patologistas não só descobrem a causa da morte, mas, o que é ainda mais importante, eles conseguem diagnosticar doenças em animais que ainda estão vivos, ajudando a escolher o melhor tratamento. No fim das contas, cada célula realmente conta uma história de luta e sobrevivência. Isso faz a gente pensar, que histórias secretas será que estão se desenrolando dentro da gente, agora mesmo? Isso mostra que a patologia vai muito além de estudar a morte. Na verdade, é sobre entender as histórias incríveis e complexas da própria vida, uma célula de cada vez.